Panorama CBN. Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que em um tom bem duro, Fux cancela a reunião entre os chefes dos três poderes depois de Bolsonaro ameaçar os ministros do Supremo. Câmara aprova texto base do projeto que viabiliza a privatização dos Correios. Isaquias Queiroz é destaque de hoje na agenda dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. Panorama CBN. Eu já aviso para você, hoje tem muita informação sobre a política brasileira, o dia foi bem movimentado e eu vou te contar aqui por partes. Começando pela CPI que você já está acostumado. Os senadores ouviram hoje o empresário Ayrton Soligo, que é conhecido como Ayrton Cascavel. Ele é apontado como assessor informal do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Explicando melhor para você sobre o papel dele. A comissão apurou que ele atuou no Ministério da Saúde por pelo menos 2 meses na gestão de Pazuello antes de assumir um cargo público formalmente. E quando a presença do empresário em reuniões veio à tona, aí sim ele foi nomeado como assessor especial por Pazuello. Foi justamente esse ponto que ele foi cobrado pelos senadores. Eles queriam entender por que ele trabalhou no Ministério da Saúde tanto tempo sem um cargo oficial. Ele explicou que saiu de Roraima para Brasília de forma voluntária para passar 10 dias no Ministério da Saúde a convite de Eduardo Pazuello, que na época era o secretário executivo de Nelson Teich, então ele era o número 2. Depois, ele foi convidado por Nelson Teich para continuar trabalhando no Ministério da Saúde, mas isso aconteceu 3 dias antes da demissão do ministro. E nesse meio tempo, Eduardo Pazuello virou ministro e refez esse convite, mas Cascavel disse que não conseguiu se afastar da empresa que ele trabalhava porque os cartórios estavam fechados. Isso é um pré-requisito para ele ser funcionário público, ele não pode ter atuação no setor privado. Depois disso, ele falou que a Casa Civil barrou a nomeação dele e foi por isso que ele atuou como um colaborador do Ministério da Saúde. Eu recebo um telefonema do general Pazuello, que havia assumido a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, me convidando, com poucas palavras, estilo militar, de que estava numa missão e que precisava de alguém que tivesse o conhecimento e articulação política institucional e se eu poderia vir aqui em poucos dias. Eu disse, olha, eu posso dar um pulo e ver o que eu posso ajudar. E assim eu fiz, com meus recursos próprios, peguei o avião e vim para Brasília. A mim é pedido que fosse prestado um auxílio na interlocução política institucional, o que fiz na condição jurídica de colaborador eventual. Nesse trabalho dele como colaborador, que nos bastidores, na verdade, consideravam ele como o verdadeiro ministro da Saúde, ele disse que não se envolveu com compra de vacinas e nem medicamentos, mas ele fez algumas reuniões com o Instituto Butantan. Ele disse que, por parte do Ministério da Saúde, o diálogo para a compra da Coronavac nunca foi interrompido, mas ele admitiu que foi escalado para pacificar a relação. Foi papel preponderante nessa relação da reconstrução e pacificação. Fui mandado para São Paulo na função de interlocutor. Nos reunimos aí numa relação com a equipe do Ministério da Vigilância Sanitária, setor jurídico, para tratar dessa aproximação necessária, porque era necessário. Naquele momento, nós precisávamos de vacina e o Butantan tinha 6 milhões de vacinas. Construir esse diálogo, retornar esse diálogo para que isso viesse a acontecer. O diretor do Butantan, Dimas Covas, disse à CPI que, na prática, as negociações da Coronavac foram paralisadas depois das ordens públicas do presidente Jair Bolsonaro. E Ayrton Soligo disse que a questão da vacina foi politizada por todas as partes. Eu acho que é uma politização de todas as partes. Se politizou e ainda
minha opinião pessoal, continua politizado. Perfeito, mas a pergunta é de quem partiu a politização? Porque De quem partiu a politização, o veto, a recusa, a compra, que não posso afirmar. que a vacina não tinha eficácia. Não posso afirmar. Que o homem que a tomasse afinaria a Não voz. posso afirmar, que a mulher nasceria barba, que viraria jacaré e que a vacina do Butantan não servia. Quem foi que falou isso? Quem foi que politizou? Vossa Senhoria não sabe disso? Não posso afirmar. Falando em politização, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes. Ontem eu te contei aqui que o ministro do Supremo incluiu Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news, né? E parece que Bolsonaro não está conseguindo engolir isso direito. Ontem mesmo, ao falar sobre esse assunto, Bolsonaro chegou a dizer que não seria intimidado e que o antídoto que poderia usar não está dentro das 4 linhas da Constituição. Hoje, ele voltou a fazer esse tipo de ameaça. Ele classificou a medida do ministro como absurda e disse que Alexandre de Moraes age de forma ditatorial e que isso vai ter consequências. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das 4 linhas da Constituição há muito tempo. Eu não pretendo sair das 4 linhas para questionar essas autoridades, mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos com um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição. Essa declaração foi dada durante uma entrevista a uma rádio do Rio de Janeiro. E nela, Bolsonaro criticava Alexandre de Moraes por ter determinado a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira nesse mesmo inquérito das fake news. O presidente disse que quer harmonia e paz, mas que Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso têm lhe tirado um tempo enorme. Depois dessas ameaças, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu uma resposta bem dura e cancelou aquela reunião entre os 3 poderes. Já adianto que esse áudio é um pouco longo, mas eu separei aqui para você porque esse pronunciamento do presidente do STF é sem precedentes. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República, em reunião realizada nesta Corte, sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. Contudo, nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. Bom, toda essa treta existe por causa da insistência do presidente Bolsonaro em repetir que quer voto impresso e que as urnas eletrônicas não são auditáveis, o que é mentira. Até na tentativa de querer provar algo que não existe,
Ontem, Bolsonaro divulgou um inquérito sigiloso e incompleto da Polícia Federal contra o sistema eleitoral. E hoje, o vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, cobrou do ministro da Justiça, Anderson Torres, e também da Polícia Federal, a abertura de um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por essa divulgação indevida. A Polícia Federal anunciou ontem que abriu um inquérito para investigar o vazamento de informações e documentos sigilosos pela CPI. Aproveito para, em nome dessa comissão parlamentar de inquérito, perguntar ao senhor Anderson Torres. Eu até confundi o nome dele ontem com Franz alguma coisa, porque me trouxe algumas lembranças aí de um outro período da história. Mas eu pergunto ao senhor Anderson Torres, que é o senhor ministro de Estado da Justiça, ao senhor diretor-geral da Polícia Federal, a que horas será anunciada a abertura do inquérito contra o senhor presidente da República? A comissão já anunciou que vai recorrer ao STF. Outro acontecimento de hoje que tem relação com a defesa da democracia é que empresários, lideranças religiosas, entidades da sociedade civil e lideranças políticas divulgaram hoje um manifesto em apoio ao sistema eleitoral brasileiro. O texto foi batizado de Eleições Serão Respeitadas e diz que há confiança no sistema de votação eletrônica e que a sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não vai aceitar aventuras autoritárias. O texto termina dizendo que o Brasil vai ter eleições e os seus resultados vão ser respeitados. E como eu falei, muitas pessoas assinaram esse manifesto, como o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Nelson Jobim, os ex-presidentes do Banco Central Ilan Goldfein e Pedro Malan. Nessa lista de assinaturas também tem a do cardeal Dom Odilo Scherer, que é arcebispo de São Paulo, e também da monja Cohen. E assinaram também os médicos Drauzio Varela e Margarete Dalcomo. Na Câmara, por 286 votos favoráveis e 173 contrários, os deputados aprovaram o texto base do projeto de privatização dos Correios. Essa proposta é vender 100% da estatal e a empresa que vai arrematar os Correios vai ter exclusividade de 5 anos na operação dos serviços postais. E para reduzir as resistências ao projeto, o relator Gil Cutrim incluiu alguns benefícios aos servidores, como estabilidade de 1 ano e meio depois da venda da estatal e também um programa de demissão voluntária. Os servidores vão poder pedir demissão depois de 6 meses da privatização. E o governo quer acelerar esse projeto para lançar o edital de leilão entre fevereiro e março do ano que vem. E a expectativa é realizar esse leilão até junho, porque a partir do segundo semestre de 2022 começa o início da transição. Mas o texto ainda precisa passar pelo Senado. Esse projeto é um dos interesses da equipe econômica e do governo Bolsonaro para manter uma agenda de privatizações e concessões. E quem assumir a estatal vai operar os serviços por meio de um contrato de concessão e as atividades vão ser reguladas pela Anatel. Durante a votação, um dos pontos que levantou o debate foi o custo dos Correios. Quem defende o projeto frisa que a estatal recebe isenções fiscais e apresenta baixa qualidade. Mas os deputados contrários destacaram que a empresa dá lucro de R$ 1,5 bilhão por ano. Vacina Sim. No Vacina Sim de hoje, o governo de São Paulo disse que a vacinação de adolescentes no estado não tem mais data para começar. O início estava suspenso temporariamente e a data anterior que foi anunciada era o dia 18 de agosto. E essa mudança vem depois que o estado deixou de receber metade das doses esperadas da vacina da Pfizer. A procuradora do estado, Camila Pintarelli, disse que o governo estadual vai entrar na justiça solicitando o recebimento das doses que estão faltando, que gira em torno de 228 mil. O cidadão, enquanto sujeito dessa política pública, ele não pode ser simplesmente surpreendido da noite para o dia com uma quebra de postura no planejamento estatal. O que houve, que foi demonstrado aqui agora, é que ao longo de 32 pautas, o Ministério da Saúde
percentual para São Paulo, levando em consideração o contingente populacional. De repente, da noite para o dia, isso mudou e resultou num prejuízo de 50% do contingente a ser repassado para o Estado. O Ministério da Saúde fez uma mudança na última regra de distribuição de vacinas para equalizar a vacinação dos adultos em todo o país antes de dar a continuidade da vacinação de adolescentes. E com isso, os estados que já estão no final da vacinação da população com mais de 18 anos passaram a receber menos doses para que outras unidades federativas avancem. E o governo paulista confirmou que participou dessa discussão sobre a mudança nas regras, mas o Estado se colocou contrário à possibilidade porque o Ministério da Saúde não havia passado detalhes sobre esses novos cálculos. E quem falou isso foi o secretário executivo da Saúde, Eduardo Ribeiro. Você não pode adotar uma medida que vai ter impacto social sem que ela seja precedida da plena exposição de critérios objetivos. O que o Estado de São Paulo não admite é que sejam mudadas as regras do jogo sem que isso seja apresentado de forma clara, transparente, de tal modo que nós possamos nos planejar sobre fatos novos que venham a ser postos à mesa. O governo paulista nega que seja contra medidas de justiça social e equidade na vacinação, mas que não poderia ser surpreendido pela diminuição de quantitativo. E sobre as medidas judiciais que vão ser adotadas, o governo não soube dar mais detalhes da ação. Só que mais cedo, o governador de São Paulo, João Dória, disse que vai entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal para ter essas doses. Depois dessa declaração, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que não concorda com essa decisão do governador, mas reconheceu que esse é um direito dele. Falando em vacinação, o Fórum dos Governadores enviou um documento para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pedindo mais doses da vacina contra a Covid para o Rio de Janeiro. O motivo é o avanço da variante Delta no estado. Só para você ter uma noção, essa cepa já representa 26% dos casos confirmados e houve um crescimento de 50% no número de infectados pela Delta em apenas 10 dias. E na capital, a situação ainda é pior. 45% dos casos de Covid são da variante Delta. E por esse motivo, os governadores expressaram preocupação com uma possível terceira onda por essa cepa, que teria como epicentro o estado do Rio de Janeiro. O governador do Piauí, Wellington Dias, criticou o Ministério da Saúde por causa da situação de São Paulo, que eu te contei agora há pouco. E ele também disse que o Rio e São Paulo são os estados que preocupam, porque têm os maiores centros urbanos do país. Isso pode se propagar para todo o Brasil. Então, ajudar no monitoramento, ajudar na imunização, ajudar no controle, isso significa uma política de proteção do Brasil e até mesmo do mundo, porque São Paulo e Rio estão integrados com o mundo e também integrados internamente com as 27 unidades da federação. Assim, esperamos que se tenha providências e providências urgentes. Uma última informação em relação ao governador Wellington Dias. Ele é presidente do Consórcio do Nordeste. Ele anunciou hoje a suspensão do acordo com o Fundo Soberano Russo para a compra de 37 milhões de doses da vacina Sputnik V para a região. Essa decisão foi motivada pelas limitações que foram impostas pela Anvisa à aprovação emergencial do imunizante, além da falta da licença para importação. O contrato firmado em março previa a entrega de 2 milhões de doses da Sputnik V ainda em abril, só que isso nunca aconteceu. Hoje teve uma baixa na equipe econômica, viu? Porque o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai nomear Bruno Bianco, atual secretário executivo do novo Ministério do Trabalho e Previdência, para comandar a Advocacia Geral da União. Ele vai assumir a vaga do ministro André Mendonça, que foi indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Se você não se lembra muito bem, Bruno Bianco era secretário especial de Previdência e Trabalho da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. E
ele tem um perfil mais técnico e por isso o Paulo Guedes apostava na ida dele para o Ministério do Trabalho como uma tentativa de manter alguma influência no novo ministério. Agora, para o lugar de Bruno Bianco no Ministério do Trabalho, vai ser indicado Bruno Dalcomo, que também é servidor de carreira. Ele fazia parte da equipe de Bruno Bianco da Economia no cargo de secretário do Trabalho. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,14% aos 121.633 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,57%, cotado a R$ 5,212. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,56%, cotado a R$ 6,169. No esporte, uma informação importante para quem curte futebol. O Barcelona anunciou hoje a saída definitiva de Lionel Messi. O jogador estava sem contrato e negociava com o clube essa renovação, mas não deu muito certo. Segundo um comunicado, o acordo já estava acertado entre as partes, mas obstáculos econômicos e estruturais relacionados à La Liga impediram que esse acordo fosse selado. E o principal problema para a permanência de Messi no Barcelona está relacionado ao fair play financeiro que foi estabelecido pela La Liga. Mas nas negociações iniciais, o argentino até chegou a aceitar reduzir o salário em 50% para seguir no Barcelona. Agora, sem o Messi, todo o planejamento do time para a temporada deve mudar, já que o clube buscava reduzir a folha salarial em prol dessa permanência do jogador. Bom, eu nem preciso explicar muito quem é o Messi, né? Mas ele é um dos maiores jogadores da história do futebol e é um ídolo máximo do clube espanhol. Ele chegou ao Barcelona com apenas 13 anos e atuou por 21 deles no clube. Nesse período, ele ganhou 10 vezes o Campeonato Espanhol, 7 vezes a Copa do Rei, ganhou 4 vezes a Liga dos Campeões e 3 vezes o Mundial de Clubes. E também nesse período, ele foi eleito 6 vezes o melhor do mundo. No fim dessa história, o Barça agradeceu os serviços prestados. E para fechar aqui o nosso bloco de esportes, o surfista Gabriel Medina não vai disputar a etapa do Mundial de Surf no Tahiti porque ele ainda não tomou a vacina contra a Covid-19. E não foi por falta de oportunidade, viu? O Comitê Olímpico Brasileiro disponibilizou as doses a todos os atletas que representam o país nas Olimpíadas de Tóquio, mas Gabriel Medina decidiu não se vacinar. E essa informação foi confirmada pelo próprio surfista nas redes sociais. Tá pensando que acabou? Tem muito mais esporte por aqui. E quem vai te contar tudo que tá na agenda de hoje dos Jogos Olímpicos de Tóquio é o repórter de esportes da CBN, Roberto Lioi. Tudo bem, Lioi? Obrigada por voltar aqui no Panorama. Juliana Prado, tudo bem com você? É um prazer estar de volta aqui no Panorama CBN. Lioi, conta aqui pro nosso ouvinte qual que é a boa dessa noite / madrugada. Olha só, Ju, ainda nesta noite de quinta-feira, às 9h52, nós teremos um medalhista olímpico do Rio de Janeiro 2016 tentando se classificar a mais uma final. É o Isaquias Queiroz, que há 5 anos conquistou 2 pratas e 1 bronze na canoagem. Ele vai tentar avançar à semifinal da canoagem no C1 1000 metros. Ele já ficou na 4ª posição nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. Nas duplas, não conseguiu medalha, mas vai tentar na sua especialidade no individual na canoagem, que a gente chama de sprint, e ele vai tentar uma classificação direta à semifinal. Como é que funciona na canoagem, né? São muitos competidores e o Isaquias Queiroz vai tentar, em cada bateria, se classificar entre os 2 primeiros. Se na bateria dele ele se classificar entre os 2 primeiros, ele já avança direto para a semifinal e aí vai disputar a semifinal só na sexta-feira, às 9h44 da noite. Se o Isaquias não conseguir ficar entre os 2 primeiros da sua bateria, vai ter que fazer um bom tempo para se classificar para as quartas de final.
semifinal. Aí, nesta madrugada, ainda vai tentar a classificação à semifinal. Mas o Isaquias, Ju, é o atual campeão mundial desta categoria, dessa modalidade, a C1 1000 metros. Então há uma grande expectativa mesmo que ele fique entre os 2 primeiros da sua categoria e avance para a semifinal. E aí sim, na semifinal, vai disputar na próxima noite, às 9h44, para chegar à semifinal. Por enquanto, é fase de classificação. Expectativa grande para o Isaquias Queiroz se classificar para a semifinal de forma direta. Também teremos um grande jogo de vôlei. Se nós tivermos uma derrota importante, doída, né, contra o Comitê Olímpico Russo no vôlei de quadra no masculino, as jogadoras do Brasil do vôlei de quadra feminino vão enfrentar já nesta manhã de sexta-feira, 9 horas da manhã, a Coreia do Sul. O Brasil já está na semifinal do feminino. Nós vencemos a Coreia do Sul na primeira fase por 3-0 e eu acredito mesmo numa vitória um pouco mais tranquila das brasileiras contra as coreanas para enfrentar na final ou Sérvia ou Estados Unidos. Aí sim o buraco é mais embaixo. Sérvia e Estados Unidos são seleções muito mais fortes que a da Coreia do Sul. Eu, se tivesse que apostar, Ju, apostaria numa vitória do Brasil por 3-0, no máximo 3-1 para chegar a uma final e já garantir pelo menos mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ficaremos de olho também, Ju, o Brasil competindo em outras modalidades nesta madrugada de sexta-feira. Não somos favoritos, mas numa dessa, quem sabe, né? Tem a final da marcha atlética feminina para 20 quilômetros. Vamos torcer pela brasileira Érica Senna. A marcha atlética feminina começa às 4h30 da manhã. Tem o pentátulo moderno com a brasileira Leda Guimarães a partir das 2h30 da manhã. E os saltos ornamentais na plataforma 10 metros masculino com o Cauã Figueiredo e o Isaac Souza Filho a partir das 3 horas da manhã. Portanto, tem saltos ornamentais, pentátulo moderno, marcha atlética feminina de madrugada e ainda tem também o hipismo, né, por equipes, a partir das 7 horas da manhã desta sexta-feira. O Brasil tenta aí uma classificação à final. Lembrando, né, Ju, que o Brasil já igualou o recorde de medalhas em uma só edição de Jogos Olímpicos. Temos neste momento contabilizadas 16 medalhas, mas 3 já estão garantidas. Temos uma garantia no futebol, estamos na final do futebol masculino e 2 no boxe, né? Uma com a Beatriz Ferreira, que está na final do boxe, e a outra com o Herbert Conceição também na final do boxe. Então o Brasil já igualou o número de medalhas da última Olimpíada, 19. Acho que a gente tem boa chance para passar, para chegar pelo menos a 20 medalhas e quem sabe até passar o número de medalhas de ouro. No Rio 2016 conquistamos 7 medalhas de ouro, até o momento são 4. Quem sabe o Brasil não consegue passar, né, Ju? Muito obrigada pelo resumo, viu, Lió? E volte mais vezes. Foi mais uma vez um prazer, Juliana Prado. Até a próxima. Agora eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN, mas amanhã eu tô de volta. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Adriano Bernardino. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama com a Natália Furtado. Beijos pra você e até mais. Panorama CBN.